Boa noite, gente. Aqui é a professora Laís, mais uma vez com vocês, para a gente trabalhar mais um conteúdo de Química no nosso projeto Segunda Química. Hoje nós vamos trabalhar o tema de equilíbrio químico, tá? Dentro desse tema, nós vamos abordar a definição de equilíbrio químico, a lei de ação das massas, os sistemas homogêneos e heterogêneos, constante de equilíbrio em termos de concentração e de pressão, que é o Kc e o Kp, e o deslocamento de equilíbrio químico. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. E aí, quando a gente pensa em equilíbrio químico, a gente tem que lembrar de reações químicas, né? Existem reações químicas em que quando um reagente, pelo menos um reagente, é totalmente consumido na reação, aí a reação termina, né? Por exemplo, numa combustão, na queima de um palito de fósforo, quando você risca o palito de fósforo, termina de queimar o fósforo, a reação termina aí também. Mas existem reações em que, ao mesmo tempo, coexistem reagentes e produtos. Então, as reações em que, quando um dos reagentes ele termina, né, e a reação se encerra, a gente chama de reações irreversíveis, que compõem sistemas irreversíveis, que é o caso da queima do palito de fósforo. E existem sistemas que são reversíveis, né? Onde os reagentes se transformam em produto e, ao mesmo tempo, os produtos reagem formando reagentes. Aí essas reações são ditas reversíveis e fazem parte de sistemas reversíveis. E dentro desses sistemas reversíveis, existe uma reação direta e uma reação inversa. A reação direta é aquela em que o reagente se transforma em produto, tá? E a reação inversa é a reação em que o produto se transforma em reagente. Esses dois tipos de reações, a direta e a inversa, é que compõem os sistemas reversíveis. E aí nós temos um exemplo que é um frasco aqui com água, né? Esse frasco está fechado e ele contém água no estado líquido e no estado de vapor. Então, o que acontece em H2O no estado de vapor e a água no estado de vapor se transforma em H2O no estado líquido. A velocidade com que essa reação acontece, quando passa do reagente para o produto, a gente chama de velocidade direta, né? Que no caso aí é a velocidade de vaporização, né? E a velocidade com que o H2O no estado de vapor se transforma em H2O no estado líquido é a velocidade inversa, né? Que é a velocidade de condensação, que no caso é a passagem do vapor para o estado líquido. Então, essas duas reações acontecem ao mesmo tempo, tá? Até que as velocidades dessas reações elas se igualam. Então, como você pode observar no gráfico aí, né? O gráfico relaciona a velocidade com o tempo, a velocidade direta, que é a velocidade da transformação do reagente em produto, né? Ela começa lá em cima e depois ela vai descendo, vai diminuindo. E a velocidade inversa, ela já começa mais embaixo, né? E depois ela vai crescendo, até que as duas velocidades da reação direta e da reação inversa se igualam num dado momento do tempo. E quando isso acontece, a gente diz que a reação alcançou um estado de equilíbrio químico, quando a velocidade direta se iguala à velocidade inversa
o sistema atinge o equilíbrio químico. E uma consequência disso é que as quantidades dos participantes, reagentes e produtos se tornam constantes, mas não obrigatoriamente iguais, tá bom? Significa que chega um dado momento do tempo que as velocidades vão se tornar iguais e as quantidades de reagentes e produtos vão se tornar constantes, ou seja, elas não vão mais variar, né? Elas não vão mais modificar, elas vão permanecer as mesmas, constantes, só que não obrigatoriamente iguais, tá? Não significa que eu vou ter 5 mols de reagente e 5 mols de produto obrigatoriamente. O que significa é que as quantidades vão se manter constantes. E isso acontece quando? Quando é alcançado o estado de equilíbrio químico. Ou seja, a partir disso tudo, a gente pode, então, definir equilíbrio químico, né? Equilíbrio químico é a situação de um sistema de reações químicas no qual as quantidades de reagentes e de produtos se mantêm constantes ao longo do tempo, tá bom? Você tem um sistema formado por reações químicas, temos a reação direta, temos a reação inversa, né? E aí, nesse sistema, ao longo do tempo, as quantidades de reagentes e produtos que fazem parte dessa reação, elas se tornam constantes, né? Eu até coloquei aí embaixo. Coexistência de reagentes e produtos, porque vão coexistir os dois ao mesmo tempo nesse sistema de equilíbrio químico. E aí, vamos ver então algumas características sobre o equilíbrio químico. A primeira delas consiste na reversibilidade, né? Reversibilidade. Lembra lá que eu falei no primeiro slide? São reações reversíveis. Então, um exemplo de reação reversível é a produção da amônia, né? A partir do gás hidrogênio e do gás nitrogênio. Então, olha aí na equação, nós temos o N2, temos o H2, formando o NH3. Então, a seta dupla que você está visualizando aí é justamente para indicar que existem dois sentidos nas reações químicas. Existe uma reação direta, onde o gás nitrogênio e o gás hidrogênio estão formando a amônia, e existe uma reação inversa em que a amônia está formando o N2 e o H2, tá? Então, é um exemplo bem claro aí da reversibilidade das reações químicas. E esse Gzinho, né, que está subscrito aí entre parênteses, está indicando para a gente o estado físico, né, dessas substâncias que estão envolvidas na nossa reação, né? Você pode observar que todas estão na fase gasosa, todas são gases, né? É importante também você atentar para isso. E aqui, ó, eu trouxe uma imagem para você conseguir visualizar melhor, né, essa situação de equilíbrio químico. Então, nós temos aí uma reação do N2O4, né, se transformando em NO2, né? Ele está em equilíbrio com o NO2. E aí você pode perceber, ó, na primeira imagem aí do lado esquerdo, né, da tua tela, que o N2O4 ele é incolor, né? Congelado, ele é incolor. Então, no início da reação, só tem N2O4, né? E aí, que à medida que a temperatura vai aumentando, ele vai mudando de cor, né? Por que ele vai mudando de cor? Porque ele está se decompondo em NO2, e o NO2 é marrom, né? Então, você pode perceber que no estado intermediário aí, existem duas colorações, coexistem duas colorações no início, você tem o N2O4, né? Só tem ele. Com o passar do tempo, começam a surgir algumas moléculas aqui, né? Num tom de marrom, e depois
finalmente, no estado de equilíbrio, essas concentrações das espécies envolvidas se tornam constantes, né? Param de variar. E aí a gente entende que a reação chegou no seu estado de equilíbrio químico, tá? E aí, analisando isso graficamente de uma maneira genérica, né, nós temos aqui a relação entre a velocidade e o tempo, né? Então, na reação direta, que é quando o reagente está formando o produto, né, nessa reação direta, a velocidade começa alta e com o tempo ela vai diminuindo. E já na reação inversa, onde o produto se converte em reagente, nós percebemos que no início é zero, porque no início não tem produto, né? Você quer fazer um bolo, você pega os ingredientes para fazer o bolo, são os seus reagentes. Você já tem bolo? Não tem. Então você só tem reagente, você não tem produto, né? E é assim que acontece, né, na reação química, você ainda não tem produto, mas à medida em que a reação vai acontecendo, aí sim o produto vai surgindo e a velocidade da reação inversa vai crescendo, até que um dado momento do tempo, né, quando o equilíbrio é atingido, essas velocidades se igualam, né? E aí a gente consegue perceber então que a reação atingiu o equilíbrio químico. Analisando isso através da concentração, nós podemos perceber que é semelhante à situação da velocidade, né? Analisando aqui um gráfico genérico também, a gente tem a concentração e o tempo. A concentração, no caso, ele está colocando aí das espécies A e B, que representam os nossos reagentes, ó, no início da reação, a concentração é alta, mas com o passar do tempo ela vai diminuindo, porque eles vão sendo consumidos para formar os produtos. E aí o C e o D, que representam os produtos, eles começam no zero, porque o produto ainda não existe no começo da reação, mas conforme o tempo vai passando, as concentrações deles vão crescendo, até que chega um momento em que elas se tornam constantes. Você percebe aí no gráfico que eles param de variar, né? Se tornam constantes. E aí a gente entende que foi atingido, então, o equilíbrio químico. Boa noite, Will, seja bem-vindo. E aí, uma informação importante que a gente tem que salientar é que uma reação, quando ela atinge o equilíbrio, ela não para, né? Ao mesmo tempo, a reação direta fica acontecendo e a inversa também, na mesma velocidade, elas ficam acontecendo. Por isso que a gente diz que o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, né? Por que dinâmico? Porque ele não para, né? Fica sempre acontecendo a reação direta e a reação inversa. O reagente se transforma em produto e o produto se transforma em reagente e fica nesse movimento aí, né? Nessas reações. E aí, gente, uma informação também importante é em relação à classificação dos equilíbrios químicos como homogêneos e heterogêneos. O equilíbrio homogêneo é quando todas as substâncias que estão envolvidas na reação, elas estão no mesmo estado físico, tá? Então, lembra que eu falei para vocês ainda pouquinho aí, que esse Gzinho, que está aqui, né, do lado das espécies químicas, ele representa o estado físico dessas substâncias. E aí, como você pode perceber, todas as substâncias aqui são gasosas, né? E aí, como todas elas são gasosas, então a gente pode concluir que o equilíbrio químico é homogêneo, porque todas as espécies, as substâncias envolvidas, elas estão no mesmo estado físico, certo? E aí, no caso
do equilíbrio heterogêneo, aí o que acontece? Nem todas as substâncias estão no mesmo estado físico, né? Pelo menos uma delas está num estado físico diferente, né? Como está escrito aí no slide, tem mais de uma fase. Você consegue visualizar, né, mais de um estado físico dentre as substâncias envolvidas na reação. Daí eu até marquei para vocês aqui, ó, nesse caso, o níquel está no estado sólido, né? E as demais substâncias estão no estado gasoso. Então, ele está no estado físico diferente das demais. Então, por isso, esse equilíbrio aí não é homogêneo, é um equilíbrio heterogêneo, porque eu tenho substâncias em estados físicos diferentes. E aí, com base nisso, já dá para a gente resolver uma primeira questão aí, né, que é bem simplesinha, sobre equilíbrio químico. 2 minutos aí para vocês lerem e colocarem no chat a resposta de vocês. Ou podem falar também, se quiser, tá? Elô, teu microfone tá ligado, Elô. Vamos, falta 1 minuto. Letra E, de escola. Letra E. Mais alguém? Cadê os outros? Will, letra B. Acredito que seja a letra B também. Isa, letra B. Acabou o tempo, acabou o tempo. Então, vamos ver. Ó, uma reação química atinge o equilíbrio químico quando, letra A, ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso. Letra B, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Letra C, os reagentes são totalmente consumidos. Letra D, a temperatura do sistema é igual à do ambiente. Letra E, a razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. Resposta certa, letra B. Letra B. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. É isso mesmo, viu? Lembra lá que eu mostrei no gráfico, né? A velocidade direta começa lá em cima, depois ela vai caindo, e a velocidade inversa começa lá embaixo e ela vai subindo, até que chega um dado momento que elas se igualam, tá bom? Não pode ser a letra E no IMI. Vamos ver aqui, ó, a razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. Ou seja, está dizendo que se eu for dividir a concentração dos reagentes pela concentração dos produtos, tem que dar 1. E não existe essa regra, tá? Para dar 1. Então, por isso que não é a letra E. Resposta certa B. Parabéns aí para vocês. Errei Vamos? feio. Errei Acontece. feio. Começa assim, depois vai ajeitando. Olha aí a segunda questão. Considere a reação entre nitrogênio e hidrogênio. Até mostrei no começo essa reação para vocês, né? Nós temos aí o gás de nitrogênio, 1 mol de gás de nitrogênio, reagindo com 3 de hidrogênio, formando 2 mols de NH3, que é a nossa amônia. V1 e V2 são velocidades das reações direta e inversa, né? Direta e inversa. Quando se estabelece o equilíbrio químico, é possível afirmar que, pensa aí e
Me diz qual a resposta que você marcaria nessa segunda questão. Tempo para vocês. De novo. Agora eu vou na letra B de bola. Noemi, letra B. E os outros? Analisando a questão. Isabelle, letra C. Cadê os outros? Cadê esse povo? O I, o B. Elô, B. Vamos ver então qual é a resposta certa. É a letra B. Dessa vez, a maioria acertou. Dessa vez, Acertei! bem. Ó, por que a letra B? Porque a concentração dos reagentes, do produto, de qualquer um, ela vai ser constante. A gente não pode dizer, por exemplo, como na letra A, que vai ser igual, porque a gente não tem esse domínio para afirmar isso, tá? E aí, como a gente já não pode dizer que as concentrações vão ser iguais, aí já elimina a letra A, já elimina a letra C, e a gente já entendeu também que as velocidades é que vão ser iguais, né? Não esquece, as velocidades vão ser iguais e as concentrações serão constantes. Então, a gente não pode dizer que as concentrações vão ser iguais, aí já elimina. E o que vai ser igual? As velocidades. Aí as velocidades não estão iguais. Então, resposta certa, letra B. Terceira, olha aí essa terceira, é bem simplesinha, só para olhar desenho aí, olhar desenho. Também é da reação aí do gás nitrogênio com gás hidrogênio formando amônia. É a mesma equação da questão anterior. Só que aí, o que a questão está pedindo? Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada corretamente por, tá? Ele quer saber como é que eu posso representar, né, uma amostra dessa reação aí no equilíbrio químico, tá? No estado de equilíbrio químico. Aí presta atenção na legenda que tem aí. O nitrogênio é representado pelas esferas brancas e o hidrogênio pelas esferas pretas, né? E aí você tem que entender que, como é N2, então eu tenho dois átomos de nitrogênio juntos. Como é H2, eu tenho dois átomos juntos. Começou minha cachorra. E o NH3, aí eu tenho um nitrogênio com três hidrogênios juntos. Vou fazer nisso, até desligar aqui 1 minuto para pensar. Letra A de amor. Letra A, vamos lá, quem mais? Já, eita, todo mundo, deixa eu ver aqui no chat. Todo mundo está indo na A. O Will, Elô, Isabelle, Tiele. A Elô falou letra E, professora. B, porque essa já é a outra, né? Ah, é letra E. E A. Só a Elô que foi na E, né? A beira da outra questão.
A Tiago, minha letra A também. a maioria aí disse que é A, né? Só a Elo que foi na E. Caramba! Resposta certa, letra E. De Parabéns. novo. Nada, vocês não prestaram atenção. Sabe o que é? É porque ele está perguntando assim, ó. Depois de alcançado o equilíbrio químico. E aí, ó, no início, lembra lá, no início, a gente só tem os reagentes. Então, a letra A, ela representa o início, porque no início eu só tenho reagente. Aí, quem são os reagentes? O N2 e o H2. Então, o H2 são essas duas esferas pretinhas que estão juntas, né? E, e o H2, né? E o N2 são as duas branquinhas que estão juntas. No início só tem isso, mas ele quer saber no equilíbrio. Aí tu lembra, tu tens que te lembrar que no equilíbrio coexistem reagentes e produtos. E a única figura aí que está mostrando que a gente tem reagente e produtos juntos é a letra E, tá? Parabéns, Elô. Os próximos têm que prestar mais atenção aí. Então, vamos prosseguir agora para a gente estudar agora a constante de equilíbrio, tá? Constantes de equilíbrio. As constantes de equilíbrio, gente, são representadas pela letra K, tá? Letra K. Né? Elas são denominadas a partir de dados experimentais, mas a gente também pode calcular com essa expressão que vocês estão vendo aí, tá? O K, que é a constante de equilíbrio, é a divisão da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Então, temos uma expressão genérica para a gente calcular o valor das constantes de equilíbrio químico. Mas vamos aprofundar melhor isso, né? Existem constantes de equilíbrio que são determinadas com base nas concentrações em mol por litro, que a gente então representa, ao invés de colocar só o K, coloca Kc. Tem algumas questões também que vem o K e o EQ, tá? EQ, lá embaixo. O K, né, maiúsculo, e o EQ minúsculo do lado, para indicar que é constante de equilíbrio. O Kc é uma constante também de equilíbrio, só que ela é determinada a partir das concentrações molares das substâncias envolvidas, tá? E aí esse cálculo da constante de equilíbrio, ele foi formulado pelo Guldberg e o Weige em 1863, né? E foi enunciado como a lei de ação das massas, tá bom? E aí, quando falar, então, em equilíbrio químico, lembra, então, da constante de equilíbrio químico, lembra que ele foi enunciado como a lei de ação das massas. E aí, para um equilíbrio químico homogêneo genérico, a gente tem essa representação aqui, tá? Imagina aí, né? Você tem uma reação genérica com dois reagentes, o A e o B, formando dois produtos, o C e o D. E aí a gente já sabe que no equilíbrio químico, a velocidade 1, que é a velocidade direta, ela vai se igualar à velocidade 2, que é a inversa, né? Quando chega no equilíbrio químico, as duas velocidades, elas se igualam. E aí que lembra também que a gente já acabou de ver uma questão sobre isso, que chega um dado momento do tempo em que as concentrações, as quantidades dos reagentes e produtos, elas se tornam constantes. Então, já que se tornam constantes, a gente tem assim, que a velocidade 1 é igual a K1, que é a constante, vezes as concentrações dos reagentes, que é a velocidade direta, tá bom? E aí não esquece que as concentrações dos reagentes, elas são elevadas aos seus índices estequiométricos, que é um número que tem na frente, que no caso a gente está representando com Azinho e Bzinho, tá? E aí o V2, que é a velocidade inversa, ela é igual a K2, que é a constante, vezes as concentrações dos produtos elevadas também aos seus índices estequiométricos. E aí, igualando
essas duas expressões, olha aí como é que fica, né? K1 igualando com K2, né? A gente faz uns ajustes matemáticos, né? Joga o K2 para o outro lado, joga as concentrações dos reagentes para o outro lado dividindo, e aí a gente pode, então, compreender que a constante K1 dividida pelo K2, a gente generaliza para o KC, e a gente chega nessa expressão que está aí embaixo, essa última aí, né? Que é a fórmula de como você calcular a constante de equilíbrio, tá bom? Em função das concentrações. Então, a constante de equilíbrio é calculada a partir da divisão das concentrações dos reagentes elevadas aos seus coeficientes estequiométricos, né, dividido pelas concentrações, aliás, perdão, a constante de equilíbrio ela é calculada a partir da divisão das concentrações do produto elevados aos seus índices estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus índices estequiométricos. Vamos ver um exemplinho que fica mais claro aqui. Vamos logo ver o exemplo para ficar mais claro aqui. Ó, N2 mais 3H2 formando 2NH3. A mesma reação que nós vimos no exercício passado, vimos nos exemplos, né? Que é a de formação da amônia, né? E aí, como é que a gente vai calcular a expressão da constante de equilíbrio dessa reação aí? Ó, o Kc vai ser, aí você vai colocar a concentração do produto. Quem é o produto? NH3. Então, você vai colocar lá entre colchete, né? O NH3 e vai elevar ao índice estequiométrico, que é o 2. É o 2 que está na frente do NH3 e vai dividir, né, pelos reagentes, né, pelas concentrações dos reagentes, elevado aos seus índices estequiométricos. No caso, na frente do N2, a gente não vê nada, então quer dizer que é 1. E na frente do H2, nós temos o 3, tá? E aí, ficou agora mais claro, né, para a gente calcular essa expressão do Kc. Só voltar aqui para a gente ver algumas informações sobre a constante de equilíbrio, né? Uma delas é que a constante de equilíbrio, ela depende da temperatura, tá bom? E ela independe das concentrações. Ou seja, o valor vai ser sempre o mesmo, não interessa os valores das concentrações. O que pode alterar a constante de equilíbrio é a temperatura do sistema, tá bom? As constantes de equilíbrio químico, elas são adimensionais, tá bom? Não se utiliza unidade, então você não... Algumas questões vêm ainda com mol por litro, mas elas são adimensionais, até mesmo por cálculos termodinâmicos mais específicos do ensino superior, chegou-se à conclusão de que elas não têm unidade, tá bom? E uma informação bem importante é que substâncias sólidas e líquidas puras não fazem parte do cálculo da constante de equilíbrio, elas não vão entrar na expressão, tá? Então, se você vê lá uma reação e nessa reação tiver um sólido, esse sólido não vai entrar no cálculo da tua expressão da constante de equilíbrio. Assim como, por exemplo, a água pura, ela também não vai entrar nessa expressão da constante de equilíbrio, tá? Tanto líquidos quanto sólidos puros, eles não vão entrar, porque eles não variam ao longo da reação, tá? E nós vimos esse exemplo aí. Aqui, outra informação interessante, que eu também marquei aqui só para mostrar para vocês, é que quando essa constante do equilíbrio aqui, olha, for um valor alto, né? For um valor alto, isso indica para a gente que o numerador, que é a concentração do produto, que é o que está em cima lá na fórmula, né? Ele é maior do que a concentração dos reagentes. Então, ele está indicando para a gente que a reação direta, que é a de formação de produto, é a que prevalece aí, já que deu positivo, né?
E quando o Kc, constante de equilíbrio, é um valor pequeno, é negativo, né? Menor que 1, é um valor pequeno, então, o que a gente tem é que o denominador, ele é menor. O denominador, que no caso é o produto aqui, aliás, ele é maior, né, que os produtos. E aí, isso vai indicar que a reação inversa é que vai prevalecer sobre a direta, tá? Então, é só questão de você estar analisando aí, até mesmo por uma lógica matemática, para você chegar nessa conclusão, tá bom? Vamos ver aqui alguns casos para a gente escrever a expressão de equilíbrio. Olha só, nós temos aqui uma reação, né? E aí, gente, a questão, agora que você tinha que pegar um papelzinho, ó, para você rabiscar, como é que você faria aí essa expressão da constante de equilíbrio, tá bom? Como o tempo passa muito rápido, não vai dar tempo de você fazer agora. Então, eu vou mostrar para vocês, e aí, quando for depois que você for estudar, que você for revisar, aí você pega esses slides aí e vai resolver essas questões, tá bom? Então, olha só, qual seria a resposta aí dessa questão? O Kc seria a concentração do SO2 ao quadrado vezes a concentração do O2, tá? Dividido pela concentração do SO3 ao quadrado. Deu para entender por que que foi feita essa expressão assim? Sim, Você vai... professora. Tá. Aí você sempre eleva aos índices estequiométricos que estão na equação. Olha aí a letra B. Nós temos mais uma, né, reação. E aí, para você calcular a constante de equilíbrio, você também vai colocar ó, o produto dividido pela concentração dos reagentes, tá? E aí a concentração do produto vai ficar HI ao quadrado, porque tem o 2 na frente, né? E embaixo vai ficar a concentração do H2 vezes a concentração do I2. Presta atenção que aí todos são gasosos, né? Não tem nenhum sólido, não tem nenhum líquido, e são todos equilíbrios homogêneos. Aqui na letra C, ó, aí já veio até em destaque aí para vocês, que a gente tem o carbono no estado sólido. E aí lembra que eu falei para vocês, substâncias sólidas não vão entrar na tua expressão da constante de equilíbrio. Então, por isso que aí a constante de equilíbrio vai ficar a concentração do CO2 dividida pela concentração do O2. O carbono não vai entrar porque ele está no estado sólido. E a letra D, né? Nós temos aí também mais uma expressão, mais uma reação, e aí também nós temos substâncias no estado sólido, e aí elas não vão entrar na nossa constante de equilíbrio químico. E aí, gente, como o produto está no estado sólido, aí fica o 1, né, em cima, e somente lá embaixo que vai entrar a concentração do CO2, que está no estado gasoso. Aí aqui mais um exemplinho, nós temos aqui mais uma reação, e aí para você encontrar a expressão da constante de equilíbrio, você vai colocar as concentrações do produto dividido pelas concentrações do reagente. Nesse caso aí, a água não entrou, porque a água também não vai fazer parte da expressão da constante de equilíbrio químico, tá bom? Ela não vai entrar porque a concentração da água não vai variar ao longo da reação. E aí, gente, um outro item que a gente precisa abordar é sobre a constante de equilíbrio químico em termos de pressão. A gente viu a expressão do equilíbrio químico em termos de concentração, que a gente acabou de ver, mol por litro. Mas a gente também pode ver em termos de pressão, né? E aí, em termos de pressão, acontece
quando pelo menos um dos participantes da reação é um gás, né? E aí, mais uma vez, aquele exemplo lá do gás de nitrogênio com gás hidrogênio formando a amônia, né? A gente tem aqui a expressão do lado esquerdo, Kc, que é em função das concentrações em mol por litro, e a gente também tem a expressão em função da pressão, né? Da pressão parcial dos gases envolvidos. E aí você tem que colocar o P, ó, tá? Quando você for fazer esse cálculo, você vai colocar o P, é o que vai mudar, né? E aí a pressão parcial do NH3 é elevada ao quadrado por causa do índice estequiométrico, tá bom? A pressão parcial do H2 do N2 e a pressão parcial do H2 é elevada ao cubo por causa que tem o 3 lá na frente do H2. Então, é bem parecido, o que muda é porque você vai colocar agora o P para representar a pressão parcial, tá bom? E não mais a concentração. E aqui temos mais alguns exemplos para vocês visualizarem, ó. Nessa primeira reação aqui, ó, 2CO mais O2, formando 2CO2, né? Ou seja, nós temos o monóxido reagindo, o monóxido de carbono reagindo com gás oxigênio para formar o gás de carbono. Aí, se você quer o Kc, você vai colocar, né, em função das concentrações. Se você quer o Kp, né, que é a constante de equilíbrio em termos de pressão, então você vai colocar o P, tá? A mesma coisa aqui para essa segunda reação, lembrando que o carbono está no estado sólido, ele não vai entrar nas tuas expressões das constantes de equilíbrio, seja em função da concentração, seja em função do produto, as substâncias no estado sólido não vão entrar. E aí, algumas observações em relação a isso, né? Que na expressão do Kc, não devem ser representados os componentes sólidos e nem a água, né? Para reações em meio aquoso, já foi falado, né? Na expressão de Kp, só devem ser representados os componentes gasosos. Na relação entre Kc e Kp, é dada pela expressão Kp igual a Kc vezes Rt elevado ao delta N, sendo que o delta N é a variação de número de mols, o R é uma constante e o T é a temperatura. E tanto o Kc quanto o Kp, constantes de equilíbrio, só variam com a temperatura. Então, são algumas informações, né, que você depois vai ler com calma para você ir assimilando, né? Mas vamos para o exercício. Aqui, ó, essa questão. Para o sistema em equilíbrio, nós temos aí um sistema, né? Você percebe que ele está em equilíbrio pela presença da seta dupla, né? E ele quer saber aí o valor da constante de equilíbrio Kp, né? Como é que a gente pode calcular a expressão da constante de equilíbrio Kp? E aí essa daí já dá para você me dizer a resposta em 1 minuto para você dizer qual é a resposta. Letra A? Não esquece que os sólidos não vão entrar. É uma constante de equilíbrio dada em função dos gases. O sólido não é gás, ele não vai entrar. TL, letra B. Quem mais? Hum, eu não sei falar inglês. Uton on, letra B. Elô Lemos, letra B. Então, a resposta certa é letra B. Muito bem. Os sólidos não vão entrar, e aí, então, só vai ficar o gás carbônico, e aí você vai colocar a expressão da constante de equilíbrio em função da pressão parcial do CO2.
Aqui, ó, escreva as expressões das constantes em termos de pressão, né, da pressão, e classifique o equilíbrio homogêneo e heterogêneo. Também vou fazer, por causa do tempo, que já está voando, mas depois você pega para você treinar na sua casa. Olha lá. Esse primeiro equilíbrio aí, ele é homogêneo, porque todos estão no estado gasoso. Aí a gente só inverteu, né? A amônia se decompondo em nitrogênio e hidrogênio, e o nitrogênio e hidrogênio formando a amônia. E aí, ó, a gente coloca a concentração, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais do produto dividido pelo reagente elevado a seus coeficientes estequiométricos. Aí, para a letra B, ó, observa, esse equilíbrio é homogêneo ou heterogêneo? Tem substância sólida, tem substância gasosa. Então, de cara, a gente já sabe que esse equilíbrio é heterogêneo. Os sólidos não vão entrar, e aí, calculando a nossa expressão da constante de equilíbrio, a gente vai colocar somente o H2 e H2O, né, gasoso, né, tá vendo que a água está no estado gasoso, elevado aos seus índices estequiométricos. E no terceiro caso, observa aí também que é um equilíbrio heterogêneo, tá? Deixa eu ver que eu não estou vendo direito aqui. E aí, como os sólidos não vão entrar, você vai colocar também somente em função do oxigênio, né, que é o gasoso. Essa questão aqui eu vou pular por causa do tempo, depois a gente vai ver com calma. Vocês podem tirar dúvida depois com calma. E vamos ver logo o último assunto, né? Porque senão não vai dar. Se der tempo, a gente volta lá nela. Ó, uma informação importantíssima para quem estuda equilíbrio químico é saber sobre os princípios de Le Chatelier. Tem que conhecer o deslocamento do equilíbrio químico, né? Lembra que eu falei lá no início, né? No equilíbrio químico existem duas velocidades de reações. Existe uma velocidade direta e uma velocidade inversa. Na velocidade direta, o reagente se transforma em produto e o produto se transforma em reagente. Na inversa, o produto se transforma em reagente. E aí isso fica acontecendo o tempo todo, o tempo todo. Reagente se transforma em produto, produto se transforma em reagente. E aí que para acontecer alguma coisa nesse sistema, alguma mudança nesse sistema, é necessário que haja uma ação externa, algum fator externo para provocar alguma alteração nesse sistema. E é isso que nós chamamos de princípio de Le Chatelier. Segundo Le Chatelier, um equilíbrio ele é deslocado, né? Ele muda o seu sentido quando se aplica uma força no sistema, tá? E isso só acontece através da alteração na concentração, na pressão ou na temperatura, tá? Então, olha, vamos analisar aqui essa situação. Ó, nós temos aí, né, uma situação de equilíbrio químico, né, onde o carbono está reagindo com gás carbônico, formando o monóxido de carbono. E aí, se eu não mexer com isso, ele fica aí reagindo, um se transformando no outro e vai. Só que aí o que acontece, de acordo com o Le Chatelier, quando acontece, né, uma ação externa, alguma alteração aí no equilíbrio, aí ocorre então um deslocamento. E aí, nesse caso, da primeira situação, seria que alteração seria essa, né? Seria uma adição de CO2. Então, ele tá te colocando uma situação assim, ó. Eu tenho aqui, né, uma reação em equilíbrio, eu vou lá e adiciono gás carbônico. Quando eu adiciono gás carbônico, né, que é um reagente, o equilíbrio químico, ele se desloca para a direita, tá? Porque é o que acontece, o sistema ele tenta minimizar aquela alteração, tá? Justamente para manter o equilíbrio.
Então, quando eu acrescento gás carbônico, aí aumenta as colisões, os choques, né, entre os reagentes e eu começo a produzir mais produto. E aí que o equilíbrio acaba se deslocando para a direita. Então, presta atenção, eu adicionei gás carbônico, adicionei reagente e o equilíbrio se deslocou para a direita em função dos produtos. Olha essa segunda situação. Eu adicionei gás carbônico, ou seja, eu adicionei produto, eu mexi aqui no final, eu adicionei produto. Então, como eu adicionei produto, aí, de acordo com o Le Chatelier, ele vai procurar, o sistema vai procurar, né, manter o equilíbrio. Então, se eu adicionei produto, aí o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, produzindo mais reagente, tá? Então, é sempre assim, ele tenta sempre minimizar os efeitos sobre a reação. E aí, quando você adiciona um produto, ele vai e se desloca, então, para o lado dos reagentes. E tem uma terceira situação, ó, remoção de monóxido de carbono. E quando eu retiro o produto, eu retirei uma substância, o equilíbrio vai se deslocar para sanar, né, essa alteração que eu fiz. Então, quando eu tiro o produto, o equilíbrio se desloca para a direita, né, para o sentido do produto, para poder sanar essa alteração que eu fiz no sistema. Isso é em relação à concentração. Em relação à pressão, a gente pode analisar a partir do número de mols. Ó, temos aqui uma reação em que do lado dos reagentes nós temos 2 mols de SO2 e 1 mol de O2. Então, no total, nós temos 3 mols do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, nós temos 2 mols. Então, se eu aumentar a pressão nesse sistema, o equilíbrio vai se deslocar para o lado que tem menos mol, que é para o lado dos produtos, que é para o lado direito, tá bom? E se eu diminuo a pressão, aí o equilíbrio se desloca para o lado dos reagentes, que é para o lado que tem mais mols. Fazendo uma analogia, né, do número de mol com o volume, fica até mais fácil da gente entender. Onde tem 3 mols, eu posso dizer que tem 3 volumes, né? E onde tem 2 mols, tem 2 volumes. E aí, quando eu aumento a pressão, acompanha aí, né, nos quadradinhos, quando eu aumento a pressão, provoca uma contração no volume, né? E aí eu aperto ele, né, o contrário, e aí o equilíbrio vai se deslocar para o lado menos volumoso, ou seja, para o lado onde tem o menor número de mols, que no caso aí é para a direita. E se eu diminuo a pressão, né, eu provoco uma expansão no volume, e aí o equilíbrio vai se deslocar para o lado esquerdo, que é o lado que tem o maior volume, que tem o maior número de mols. E aí você pode, então, ver que o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita, né? E a diminuição da pressão desloca o equilíbrio para a esquerda. Isso é em relação à pressão. E aí, em relação à temperatura, a temperatura, ela é o único fator que ela, além de alterar, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio químico, ela também altera a constante de equilíbrio químico. Ela influencia, no valor da constante de equilíbrio químico. Então, nós temos uma reação aqui, ó, a nossa velha reação do nitrogênio reagindo com o hidrogênio formando amônio. E aí, ó, a reação direta, ela é exotérmica. Exotérmica, lembrando agora, né, é aquela que libera calor, né? Tá aqui, ó, ΔH, né, negativo. E aí, a reação endotérmica, que é a inversa, ela absorve calor. E aí, quando eu aumento a temperatura do sistema, o equilíbrio, olha, eu aumentei a temperatura, então eu estou favorecendo aqui a reação exotérmica, eu aumentei a temperatura, aí o equilíbrio vai e, para compensar aquela alteração, ele então vai e desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, que é sempre o contrário, viu, gente, para poder manter o equilíbrio. Então, ele vai deslocar para a esquerda. Se eu diminuo a temperatura,
eu vou, diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura endotérmica, aí eu vou deslocar o equilíbrio para direita, para o lado exotérmico, tá? Então, é sempre um contrário do outro. E aqui, em relação à constante de equilíbrio, qual é a influência que ele pode trazer? Preste atenção, quando eu vou calcular aqui o valor do Kc, eu pego a concentração do produto e divido pelas concentrações dos reagentes, né? E aí a gente vê que essa reação aqui, ela é exotérmica. Quando eu aumento a temperatura, eu estou favorecendo a reação endotérmica, né? Então, eu estou aumentando a quantidade do reagente e estou diminuindo a quantidade do produto, que eu estou favorecendo o outro lado, né? E aí, com isso, o valor do Kc vai ficando cada vez menor. Aqui é um segundo exemplo que é o contrário do outro, né? Já a reação é endotérmica, a reação direta é endotérmica e a inversa é exotérmica, tá bom? E aí, mas a ideia é a mesma, quando eu aumento a temperatura, eu vou ter que deslocar, aumentei a temperatura exo, então o deslocamento vai ser endotérmico. Diminuir a temperatura endo, então o deslocamento vai ser exotérmico. E aí o valor do Kc vai aumentar, porque é sempre o contrário, tá? Uma informação importante, o catalisador, ele não desloca o equilíbrio, viu? Se vê alguma questão falando sobre isso, catalisador não desloca o equilíbrio, porque ele só aumenta a velocidade das reações, direta e inversa, tá bom? Então, o que ele pode fazer é diminuir o tempo para atingir o equilíbrio, mas ele não vai deslocar o equilíbrio para nenhum lado, tá? E aí, só para a gente fechar, que a gente já está espremido aqui no tempo, né? Vamos ver só essa questão aqui sobre equilíbrio químico, tá? Sobre o princípio de Le Chatelier. Olha só, nós temos aqui um gráfico, né? Esse gráfico mostra as concentrações em função do tempo, dos reagentes e do produto. Aí a gente tem aqui o H2, o I2, que são os reagentes, e o produto. E aí ele diz assim, ao qual se aplica o princípio de Le Chatelier. Analise o gráfico e indique a opção correta, tá bom? Aí diz, a adição de I, né, que é o iodo, I2, em T, aumentou a concentração do HI, né? Ele está dizendo que se eu adicionar iodo aí, eu vou aumentar a concentração do produto. Se eu aumentar o reagente, eu vou aumentar a concentração do produto, tá bom? A adição de hidrogênio aumentou a concentração do iodo. Se eu aumentar aqui o hidrogênio, eu aumento a concentração do iodo. São dois reagentes. Letra C. A adição, né, do hidrogênio levou ao sistema ao equilíbrio. Essa daí já sabe que está bem fora do normal, né? Letra D. A adição do hidrogênio aumentou a concentração do HI, né? A adição bem parecida, né, com a letra B, né? E a adição do HI alterou o equilíbrio. Resposta a letra D, tá bom? Quando eu adiciono, olha, você observa aqui, ó, é porque tá bem pequenininho, mas é o tempo 1. Quando eu adiciono H2 no tempo 1, eu acabo aumentando a concentração do meu produto, tá bom? E aí, porque tá bem pequenininho, mas quando eu adiciono H2, no tempo 1, bem aqui, ó, você vê que elevou aqui, ó, eu adicionei, aumentou a concentração do meu produto. Eu adicionei reagente, o equilíbrio se deslocou para a direita, tá? Essas questões vocês vão fazer depois, porque infelizmente não vai dar tempo por conta do horário que estourou já, tá, gente? Mas obrigada mais uma vez aí
pela oportunidade, né, de estar participando com vocês.